Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora, em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas aquele pedido básico do pacote youtubístico para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar esse like aí que faz toda a diferença. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é muito bacana e ajuda muito. Pedir também, galera, para não esquecer do hype, cara. Quando você dá o hype, você pega o conteúdo do Resenha e entrega para mais tricolores. É como se você estivesse patrocinando o Resenha mesmo, sem gastar nenhum centavo. Puxa o comentário pro lado, você vai ver a opção hypar e escolhe aí o seu hype para dar essa moral pra gente, tá bom? É muito importante o seu hype, meus amigos. Não esqueçam disso. Vamos lá falar de Fluminense, porque hoje é dia de Fluminense. Hoje tem Flusão em São Paulo. Jogo importantíssimo e podemos dizer decisivo, né? Até porque os times estão muito próximos na tabela, 3 pontos separando um do outro. Fluminense à frente do São Paulo na tabela. E a gente precisa muito hoje de uma vitória. A vitória para dar aquela distanciada ali, deixar o Fluminense tranquilo, né? O Fluminense vencendo a partida hoje, ele consegue dar uma desafogada boa. E ó, hoje eu não vou estar na coletiva, mas o Resenha vai estar na coletiva. Por que o Resenha vai estar na coletiva de hoje? Vocês já imaginam por que o Resenha vai estar na coletiva de hoje? O Resenha vai estar na coletiva porque a Cris Bruno vai estar lá representando o Resenha, tanto na coletiva de apresentação do Hulk, quanto na coletiva de imprensa do Zubeldia após o jogo. Então o Resenha vai estar na coletiva. Não serei eu, mas será a minha amiga querida Cris Bruno, que tem aqui contribuído com o Resenha e ajudado muito a gente. Então, agradecer a Cris aí que estará lá representando o Resenha, devidamente credenciada. Então vai ter Resenha Tricolor na coletiva, hein? E a Cris, que pergunta muito bem, né? Sabe muito de futebol, vai estar lá para fazer a pergunta. Meus amigos, vamos então falar do jogo rapidamente aqui. O Zubeldia deve repetir a escalação do Fluminense para o jogo contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada na matéria do GE, aqui que o GE trouxe aqui pra gente. Vamos ver aqui. O GE anda errando bastante aí também, hein? Tá cometendo muitos erros do GE, mas tudo bem. Vamos dar uma moral aqui pro GE, porque já acertaram bastante também. Mas aqui na matéria ele vem trazendo que o Fluminense deverá repetir a escalação dos últimos jogos e o provável Fluminense que vai a campo é com Fábio, Guga, pode ser que apareça o Xavier, James, pode ser que apareça o Ignacio, Freitas e Arana ou René, Nonato ou Bernal, Hércules, Acosta, Canóbio, Savarino e John Kennedy. Tem algumas dúvidas, né? Samuel no lugar do Guga, eu acho que vai de Guga, James voltando ou Ignacio entrando, René ou Arana, são as dúvidas, Bernal ou Nonato, tá? E Savarino ou Soteldo. Sinceramente, eu acho que as únicas mudanças que acontecerão aí desse time que tá escalado aí, pra mim, tá? Vai ser o Bernal no lugar do Nonato e o René no lugar do Arana. O resto eu acho que não vai ter mudança, mas é o melhor Fluminense que a gente poderia colocar em campo, esse daí mesmo. Se acontecer pequenas mudanças aí, será para poder, questão de desgaste, alguma coisa do tipo. Lembrando que terça-feira tem jogo decisivo, hein? Tem jogo decisivo terça-feira, então pode ser que, de repente, o Zubeldia faça algumas mudanças aí, pensando no jogo contra o Bolívar. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai fazer mudança? Ou você acha que ele vai realmente fazer bastante alteração no time pensando no jogo contra o Bolívar? Vocês fariam isso também? Dá a opinião de vocês, eu quero saber de vocês aqui o que vocês diriam aí e fariam também, né? Porque não é só dizer, o que vocês diriam, não. O que vocês fariam, né? E, galera, olha só. O São Paulo, nosso adversário, vai ter muito problema pro jogo contra o Fluminense. Só para vocês terem uma ideia, ó. Alan Franco, Rafael Tolói, Pablo Maia, Marco Antônio, Lucas e Luciano estão fora do jogo contra o Fluminense. Além disso, o Caleri também não estará à disposição, cumprindo suspensão. Então, São Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques para o jogo contra o Fluminense. Desses 7 desfalques aí, todos são titulares, hein? Situação complicada do São Paulo para esse jogo contra o Fluminense.
muitos problemas do São Paulo, e a gente vai colocar aqui para vocês também a provável escalação do São Paulo para vocês poderem ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. O São Paulo, ó, deve ir com Rafael, Lucas Ramon, né? Dória, Sabino e Wendel, Danielzinho, Bobadilha, Cauli, Ferreira, Arthur e André Silva. Um São Paulo com muitos desfalques. Indiscutivelmente, muitos desfalques do São Paulo. E se pelo lado do São Paulo tem muitos desfalques, pelo lado do Fluminense, a gente tem retorno. E um retorno muito importante e muito, como posso dizer, mexe com o nosso sentimento, né? Germancano estará à disposição para o jogo contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aí, ó. Jornal Dia trazendo a informação. Fluminense pode ter retorno de Germancano em partida contra o São Paulo. Tá aqui o Germancano treinando hoje. E a matéria vem falando aqui que ele deve ter novidade para o jogo contra o São Paulo. Vem falando que a possibilidade de retorno do Cano aumenta por conta da situação de Rodrigo Castilho. O atacante de 27 anos sofreu um corte na perna direita do contra Operário. No Maracanã, ele treinou na última quarta-feira com uma proteção especial na região e pode ser desfalque. Né? Ele sofreu um corte profundo, que sofreu na canela, a perna direita, pode dividir com Pedro Vilhena do Operário, nos acréscimos no segundo tempo. Como o corte ainda está em processo de cicatrização, o centroavante não foi liberado para participar de atividades que envolvam o contato. Vem dizendo que o artilheiro na temporada com 20 gols em 50 partidas, Germancano, vem passando por muitos problemas esse ano e só entrou em campo em apenas 3 jogos. A última lesão argentino foi uma contusão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita em treino no dia 9 de abril. Tá aí o Germancano treinando, mas deve entrar contra o São Paulo, principalmente porque Castilho nem deverá estar no banco e o nosso ídolo Germancano está voltando aí, uma boa e pronta recuperação para o grande Germancano. E falando em jogadores, falando em treinamento, meus amigos, vou falar um negócio para vocês. O GE trouxe uma notícia hoje, dando conta de que o Hulk destruiu no treino de hoje. Só para vocês terem uma ideia nessa matéria do GE, olha o que o GE fala. Hulk faz gol, dá assistência para Cano e encara Midjan em primeiro treino com o elenco do Fluminense. Veja detalhes. Ah lá, aos poucos o Hulk vem se integrando cada vez mais ao Fluminense. Na última quarta-feira, CT Carlos Castilho foi ver o atacante participar do treino com o elenco todo. Na terça ele havia feito testes físicos. Aí vem falando aqui que ocorrido no gramado, marcando sua primeira atividade com o uniforme tricolor. Aí vem falando que a última quarta-feira, então, marcou a primeira atividade de Hulk, sob o comando do técnico Zubeldia, e também as primeiras observações para entender onde será utilizado a partir de julho, quando será regularizado. Aí vem dizendo aqui, ó, olha lá, como normalmente ocorre nos treinos, a primeira parte foi dedicada à tradicional roda de bobinho, que contou com a participação do novo camisa 7. Titulares na última partida, jogadores como Savarino, Lúcio Acosta, João Kennedy, Freitas, Canóbio, Nonato Guga e Hércules e James e Arana participaram apenas de atividades regenerativas. E aí vem falando aqui, ó, Zubeldia dividiu o elenco disponível em 2 grupos. Hulk ficou na equipe que tinha Fábio, Inácio, Davi Schwint, René, Alisson, Otávio, Cerne e Cano. No outro time, Vitor Eudes, Samuel Xavier, Midjan, Igor Rabelo. Aí vem falando que Hulk transitou por toda a intermediária ofensiva, que é o que ele gosta de fazer, né? Atuando mais pelo lado direito, como eu falei que ele vai jogar. Fez o gol, tabelou com o Cano e deu uma boa assistência para o centroavante. O jogador também travou embates diretos com o zagueiro Midjan, que ficou encarregado da marcação do novo reforço tricolor. Como deve ter sofrido o Midjan, hein? Hulk está integrado ao clube desde a última segunda-feira, quando desembarcou no Rio de Janeiro. Vai falando aqui. Galera, olha esse detalhe aqui. Hulk transitou por toda a intermediária ofensiva, atuando mais pelo lado do direito. Fez gol e tabelou com o Cano e deu boa assistência para o centroavante. Essas imagens estão na Flu TV, no treino da Flu TV. Galera, eu falei para vocês aqui, lembra? Que o Zubeldia não ia tirar o John Kennedy, que vai sobrar para o Canóbio. Vocês lembram que eu falei isso para vocês aqui? Tá aí, ó. Ele treinou na meia direita. E não venham vocês falar, o Hulk não faz corredor. Gente, não é corredor. O Hulk não tá jogando de ponta. Ele tá jogando de meia direita. No Atlético Mineiro ele era meia central. Mas ele pode ser meia direita, cair pela meia direita. No Atlético, alguns jogos ele jogava como meia direita, quando o Scarpa entrava jogando como meia central. Então, assim, o Hulk, ele não é ponta.
Jogador que joga do lado, atacante de lado, não quer dizer que ele é ponta. Tem uma diferença muito grande entre ponta e meia. O meia é o cara que joga no lado, mas que cai pra dentro, que cai pro meio, por isso que é meia. O ponta é o cara que joga pisando na linha, aberto, fazendo corredor, como se fosse um lateral, né? E o lateral, quando tem um ponta em campo, ele acaba caindo mais pro meio. O Hulk não, o Hulk é meia direita, o lateral vai fazer o fundo, o corredor, e o Hulk vai fazer a meia. Então, se o Hulk jogar, o Guga não vai ficar fazendo aquilo que o Guga faz, de ficar caindo pra dentro. É o Hulk que vai fazer aquilo. O Guga vai fazer a linha de fundo. Então, o Hulk tá sendo escalado segundo o GE e segundo imagens, né? Da Flu TV. Na verdade, não é o GE, segundo imagens da Flu TV. Tá lá pra todo mundo ver. Assiste lá na Flu TV. Foi muito legal, também vi o treino. E realmente, eu vi lá uma assistência, um gol, um passe pro Cano, um gol, Hulk destruindo no treino. Exatamente isso que tá falando do GE foi o que eu vi. Então, o que eu falei pra vocês aqui, papai não é bobo não, hein? Né? Tem que respeitar o papai, hein? Brincadeiras à parte, eu falei, olha, o Hulk vai jogar na meia direita. Por mais que no Atlético ele não jogasse mais centralizado, ele vai jogar na meia direita. Por quê? Porque o Fluminense vai deixar o Lúcio Acosta na meia central. Não vai deslocar o Lúcio Acosta pro lado. O Lúcio vai ficar por dentro e o Hulk pela direita. Eu avisei isso, e pelo que aconteceu no treino, parece que vai ser isso daí mesmo. E assim, a gente tenta explicar aqui, não é por soberba, não é porque a gente acha que sabe mais que ninguém. Não, a gente quer ajudar a galera a entender o futebol, né? Então, assim, entendam isso. Jogar como atacante de lado não quer dizer que você é ponta, tá? Você pode ser um ponta ou você pode ser um meia. Quem é ponta no Fluminense? Soteldo é ponta. Ele joga bem aberto, pisando na linha lateral. E faz linha de fundo. O Serna também é um ponta que faz linha de fundo. Até cai por dentro, mas ele joga pro fundo. O Hulk não. O Hulk é um meio atacante que cai pela direita, mas que sempre corta pra dentro. Sempre joga mais indo pro meio de campo. Então essa é a diferença do meia pro ponta, tá bom? Galera, pra fechar o Resenha Expresso de hoje, uma notícia desagradável. A notícia desagradável a gente deixa pro final, né? Sempre pro final. E é uma matéria aqui do Diogo Dantas, do GE, compartilhada pelo Netflu. E, pô, o Diogo Dantas é um cara que tem muitas entradas no Fluminense e muitas informações. Para ele ter trazido essa informação é porque ela é muito chance de ser verídica. Mas, ao mesmo tempo que ela tem chance de ser verídica, ela é bizarra. Vamos falar sobre ela aqui. Vamos lá. Aí, ó, tá os três aqui. Nessa sexta-feira, o jornalista Diogo Dantas, do Globo, trouxe novidades sobre as negociações da SAF do Vasco, que podem ter implicações ao Fluminense e o Botafogo. Vale lembrar que o tricolor das Laranjeiras recebeu uma proposta do grupo de investidores da Lazuli, enquanto isso o Alvinegro tem conversas para tirar a SAF do John Textor. Vasco tenta acelerar o acerto com La Máquia, que recebeu sondagens de Fluminense e Botafogo. É isso mesmo. Fluminense e Botafogo fizeram sondagens pelo La Máquia, que é o empresário que teoricamente está interessado em comprar o Vasco. Olha o nível da coisa. Olha o nível da coisa. Você que é favorável à SAF no Fluminense, vocês estão lendo isso daqui que está escrito aqui, em azul? O que Mário e Matheus falaram? Que eles iriam buscar investidores tricolores. Investidores que levassem em consideração o tal dos dividendos emocionais. Ou seja, tem que ser tricolor. O La Máquia é vascaíno. Ele não é tricolor. Por isso que ele está tentando comprar a SAF do Vasco. Mas o que eu quero dizer com isso? O movimento do Mário e do Matheus, ou do Matheus, para tentar vender o Fluminense a todo custo para um empresário, só porque o cara tem dinheiro, mesmo não sendo torcedor, isso aí que tá trazendo o Diogo Dantas dá a entender isso, cara, é muito bizarro. É muito bizarro e muito contraditório. Agora vamos lá, vamos refletir juntos aqui. Vamos lá, a matéria diz o seguinte, ó, demora nas negociações com o Cruz Maltino, com o La Máquia, que fez com que o CEO da Blue Star Asset Management se tornasse alvo dos rivais. Com isso, o Vasco quer chegar à conclusão com o empresário o mais rápido possível. Tá falando aqui, né? Então, assim, aí vai falando que vale lembrar que o investidor já tem um acordo com o presidente Pedrinho, ainda sob avaliações criteriosas. A fim de concretizar o negócio, o clube precisa chegar a um consenso com a CBF. A entidade implementou o fair play financeiro e tem restrições a 2 clubes com pessoas ligadas com parentesco. La Máquia é enteado da Leila Pereira e filho de José Roberto La Máquia, dono da Crefisa. Galera, não é a CBF, é a lei.
a lei não permite que pessoas de uma mesma família tenham 2 clubes. Os caras estão ignorando a lei aqui. Estão ignorando a lei. Mas o Brasil é uma merda. É um país de merda em que todo mundo ignora a lei. Então eu nem vou discutir isso. Não vou nem entrar nesse assunto aqui de lei. Lei no Brasil não vale porra nenhuma. Mas vamos lá. Vamos para essa questão. Olha o tamanho da hipocrisia e da demagogia de seu Matheus Montenegro e Mário Bittencourt. No início, o Mário dizia que era contra a SAF. Depois, Mário apareceu dizendo que era a favor do modelo 50% mais 1. Ou seja, o Fluminense não poderia perder o controle da SAF. Até que apareceu a Lazulli oferecendo a ele a possibilidade de ser CEO. Aí tudo muda. Aí já sou favorável a vender 51%, depois era 60%. Por último, a gente ficou sabendo que poderia ser 70%. Mas ele deixou muito claro. Não. Mais uma do Mário, ó. Olha como que ele vai mudando. Olha como que Mário e Matheus vão mudando. Aí eles chegam e falam assim, não, a gente só vai vender pra Lazulli porque o tal do Eduardo de Barros, não é isso? É tricolor, torcedor do Fluminense, tem dividendos emocionais e etc. Aí, de repente, vem uma notícia dessa de que ele estaria disposto, que ele procurou La Máfia, sei lá o quê, pra vender o Fluminense pra ele? Um cara que é vascaíno. É sério isso mesmo? Ou eu tô, sei lá, eu tô em outro mundo. Um cara que não tem ligação emocional nenhuma com o Fluminense? Isso é muito bizarro. É muito, muito bizarro. Isso mostra que os caras estão, na verdade, nem um pouco preocupados com o futuro do Fluminense. A preocupação dessa gente é de vender o Fluminense a todo custo, independente de qualquer coisa. E eu digo a vocês aí, tricolores, vocês estão vendo isso daí? Vocês estão tendo acesso a essa matéria? Vocês estão felizes com essa matéria que vocês estão vendo aí? Não sou eu que estou inventando, não. Matéria do Diogo Dantas, do Jornal Globo. Procura quem é esse investidor. Procura saber quem é esse investidor. Marcos Lamátia. Ou Lamáfia, sei lá, porra. Acho que é Lamátia. Ó, tá aqui, eu vou botar até na tela pra você ver, ó, em azul aí. Pesquisa quem é esse cara aqui. Qual é o time desse Marcos Lamátia? Ele diz, já tem foto dele dizendo que é palmeirense e vascaíno. Tricolor ele não é, eu posso garantir pra você. Não é tricolor. Onde estão os dividendos emocionais? Isso é mais uma prova de que eu estava certo quando eu disse pra vocês que eles não estavam preocupados com isso. Poderia vender pra Lazulli e depois a Lazulli chegar e vender pra qualquer cara aí que não tô mais afim de ficar com o negócio. Vende pra flamenguista, pra botafoguense, pra vascaíno. Venderia pra qualquer um que aparecesse. Porque vocês acham mesmo que num contrato vai estar escrito que não pode vender pra um cara que não torce pro Fluminense? Qual vai ser o critério para eles saberem se o cara é tricolor ou não é? Então, meus amigos, SAF não. Não entrem nessa loucura da gente achar que o Fluminense precisa ter dinheiro a qualquer custo. Vocês podem destruir o clube de vocês. Entregar na mão de um cara que odeia o Fluminense. Olha o tamanho dessa loucura. Enfim, se liguem nos pequenos detalhes, eles fazem muita diferença. Ok? Esse foi o Resenha Express. Hoje, após o jogo do Fluminense, às 21 horas, né? O jogo termina às 21 horas. 7 horas, né? 21 horas, estaremos aqui ao vivo fazendo pós-jogo. Eu aguardo vocês aqui pra gente falar de uma grande vitória do Fluminense, se tudo der certo. Saudações tricolores, galera. Vamos lá. Até logo mais. Um abraço.